O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, no calendário litúrgico, hoje é dia de Santa Ana e São Joaquim, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo, os pais de Maria. Mas hoje é o dia do Senhor, e nesse dia do Senhor nós celebramos a sua memória, nós celebramos esse sacrifício de louvor ao nosso Deus. Mas nós queremos, nesse dia de hoje, pedir para que Deus ilumine, assim como iluminou Salomão, dando sabedoria, que Deus também ilumine nos nossos avós, que sejam homens e mulheres sábios na condução da sua família, bem como também de modo todo especial dos seus netos. O vovô e a vovó têm esse dom de catequizar, de ensinar os seus netinhos a amar o Deus da vida. O vovô e a vovó sabem que o tesouro escondido, bem como a pérola de grande valor, é o próprio Jesus Cristo. E que vocês, nesta sabedoria, sabem muito bem que seus netos precisam desta sabedoria que vem do alto. E nós, meus queridos irmãos e irmãs, continuamos nossa caminhada de fé, degustando a palavra de Deus, no ensinamento do reino. Pelo terceiro domingo consecutivo, meditando as parábolas do capítulo 13 de São Mateus. E que são 7 parábolas nesse capítulo. E são elas: a semente e o semeador, o joio e o trigo, a semente de mostarda, o fermento na farinha. E neste domingo, as outras 3 que acabamos de ouvir: o tesouro escondido, a pérola preciosa
e a rede de arrastão. Então, meus queridos, o Evangelho ensina que o reino de Deus vale mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro bem terreno, porque todos os bens terrenos são passageiros, são ilusórios, mas que um homem possa ter, por mais que um homem possa ter as coisas deste mundo, seja casas, seja terras, seja carros, bois, seja até nomes famosos, mas tudo isto passa e tudo isto fica aqui neste mundo. Para conquistar o reino dos céus é preciso que se troque tudo, deixando tudo que escraviza o ser humano, que nos oprime de lado. É necessário ter coragem para escolher a cada dia o reino de Deus. O reino das bem-aventuranças tem um valor incalculável e nenhuma joia tem um valor tão grande diante da grandiosidade da misericórdia de Deus para conosco. Mas, meus amados irmãos e irmãs, para alcançarmos, temos que odiar o pecado. Muitas vezes você odeia o seu irmão e sua irmã. Não. Nós temos que odiar o pecado, acolher o pecador, porque você, tanto quanto eu, somos pecadores. Mas nós precisamos odiar o pecado, querer que o pecado seja eliminado do nosso coração. E tudo isso é por graça de Deus. E nós precisamos amar o pecador, porque o pecador é meu irmão e minha irmã, é o vovô e a vovó. Então nós precisamos ter a capacidade do perdão, de recomeçar tudo de novo, a capacidade de solidariedade, de desprendimento, de caminhar juntos, de fraternidade, de amar e de servir, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Ele é o caminho, é Ele, vamos dizer entre aspas, o dono do reino. Ele é o tesouro, Ele é a pérola preciosa. Então Ele é o caminho, Ele nos ensina tudo. E nós precisamos valorizar os seus ensinamentos, mais do que os bens terrenos, mas valorizar os bens eternos, cujo mandamento maior é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Meus amados irmãos e irmãs, para São Mateus não há qualquer dúvida, assim como para nós não devemos ter dúvida. Ser cristão é ter como prioridade o reino de Deus. O cristão vive no meio do mundo e é todos os dias desafiados por situações e valores do mundo. E é preciso tomar decisões. Precisamos tomar decisões acertadas diariamente. Diariamente o inimigo vem para nos atacar, mas diariamente nós, com toda a coragem de quem escolheu o reino de Deus, tomamos decisões acertadas, não esquecendo que o reino de Deus deve ser o número 1 em nossa vida. Por isso é uma opção diária. E a palavra nos ensina, na primeira leitura que nós ouvimos, que é do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, que sábio é aquele que sabe discernir
entre os caminhos de Deus e dos homens. O rei Salomão, ainda muito jovem, adolescente, ele escolheu a sabedoria para governar com justiça o povo de Deus, esse povo escolhido e amado por Deus. E a sua escolha é um alerta a todos nós que devemos, diante deste mundo, termos a nossa responsabilidades nas escolhas, porque a escolha depende de nós, depende de cada um. E nós temos muitas responsabilidades na comunidade, na sociedade, seja nos termos civis, religiosos, familiares, econômicos e até políticos. E Salomão vem para nos ensinar que nós precisamos clamar e pedir para que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir a nossa vida, bem como também daqueles que estão na nossa volta. Já na leitura de Romanos capítulo 8, Deus, em sua bondade infinita, oferece gratuitamente a nós, seres pecadores, a sua graça e nos dá a possibilidade de chegar à salvação. E é em Jesus Cristo que esse dom de Deus se comunica. Já no Evangelho de hoje, Mateus 13, nos apresenta primeiramente a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. As duas sugerem que o reino de Deus proposto por Jesus é um mundo de paz, de amor, de serviço, de fraternidade, de reconciliação, e que Jesus veio oferecer a todos nós. É o tesouro precioso que nós, seus seguidores, devemos abraçar, antes de qualquer outro valor ou proposta que pareça mais interessante. A nossa opção diária é pelo reino de Deus. E Jesus nos mostra qual é o valor supremo sobre o qual vale a pena investir tudo o que nós temos, até a nossa própria vida, que é o reino. Este é o valor supremo. E que nós somos chamados a fazer esse investimento diariamente. Assim como você faz outros investimentos na sua vida e que são importantes. Não podemos falar que não sejam importantes, mas o grande investimento que o empreendedor de Cristo deve fazer diariamente, em primeiro lugar, é pelo reino de Deus. Porém, é importante e preciso cuidado para discernir com sabedoria qual é o verdadeiro e o falso tesouro, para que o reino não seja confundido com uma joia falsa, uma bijuteria. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que se confundem, achando que aquela pessoa, vamos falar de modo particular, que aquela mulher está usando uma joia preciosa, e na realidade é uma grande bijuteria. Tem o seu valor, mas nós não podemos, enquanto cristãos, sermos seduzidos pela joia falsa, pela bijuteria. Não. O Senhor vem nos dizer que existe algo muito mais valoroso do que a bijuteria. Nós devemos ser seduzidos por esta joia rara, que é Jesus Cristo e que é o seu reino. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o seu coração? No banco?
totalmente dedicado à família, no trabalho, na política, nas economias? Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Qual é o tesouro que você escolheu como prioridade para a sua vida? Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Por isso, meus queridos irmãos, para ser integrante do reino de Deus, vale a pena colocar tudo em risco. Por isso, aprendamos com os dois homens das duas primeiras parábolas do Evangelho que hoje acabamos de ouvir. Eles tiveram 3 atitudes que todos nós devemos ter para conquistarmos o reino. A primeira atitude, de renúncia. A primeira atitude foi de renúncia. Eles venderam tudo o que tinham para adquirir um bem maior. Todo aquele que encontra o reino de Deus renuncia a todas as outras coisas, pois todas as outras coisas, até esse bem maior que você tem, que Deus te deu, que chama família, até esse bem maior que Deus também te deu, que chama saúde, tudo é passageiro. Tudo passa. Por isso, de fazermos a escolha certa. E a nossa primeira atitude é de renúncia. A segunda atitude é de urgência. Urgência. As coisas de Deus não podem ser deixadas para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. As coisas de Deus é para agora. É hoje. Aprenda, meu irmão, que nós somos chamados a não vivermos de passado e muito menos de futuro. Tem pessoas que vivem de passado e aí ficam depressivas. Tem pessoas que vivem de futuro e ficam ansiosas. O reino de Deus e as coisas da nossa vida acontecem no hoje, no agora. Por isso, não empurre a sua vida como com a barriga. Isso é de qualquer jeito. Seja uma pessoa prudente. Viva com intensidade o seu hoje. Porque o que passou, passou. E o que virá é somente projeto. Aprenda isto. Muitos de vocês sofrem por não aprender a viver o hoje. Muitos de vocês não vão à igreja porque está preocupado com o almoço. Olha que preocupação desnecessária. Você nem sabe se vai almoçar ou não. Vamos viver o hoje. O hoje é importantíssimo na nossa vida. Nós rezamos tudo no tempo presente. A Santa Missa, se você não sabia, é no tempo presente. Que nós fazemos memória da paixão, morte, ressurreição, ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É no hoje, não é algo do passado, é o hoje que nós fazemos memória. Então é hoje que você precisa viver. E a terceira atitude é a alegria. A alegria por ter encontrado o reino, por ter encontrado Jesus Cristo, um Deus maravilhoso que nos dá tudo. E todos nós encontramos o reino de Deus aonde? Nos sacramentos. Nos sacramentos, que são 7, que vocês sabem muito bem.
E é Ele que opera as maravilhas. Então nós encontramos o reino de Deus nos sacramentos, na igreja, que é a comunidade reunida. Encontramos também na palavra. A palavra de Deus é um verdadeiro tesouro para a nossa vida, porque a palavra é dele, não é minha e nem sua. A palavra é de Deus, é palavra de salvação. Por isso nós louvamos e glorificamos. E aí nós encontramos com o reino de Deus. Quem compreende com sabedoria o mistério do reino é capaz de fazer a sua escolha pelo bem, deixar tudo e assumir como meta em sua vida o mandamento do amor. E nós hoje podemos recordar os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu estou à busca do reino, eu tenho que amar a Deus acima de tudo, mais do que minha mãe, mais do que meu pai, mais do que meu marido, mais do que minha esposa, mais do que meu filho, mais do que minha filha, mais do que meu neto, mais do que meu carro, mais do que meu time de futebol. Tem que amar a Deus a mais do que minha casa, mais do que a minha própria vida. Ele é a prioridade na minha vida, não existe outra prioridade. Por isso, domingo é o dia dele. Você ama Deus assim? Ou quando chega uma visita em casa, você não vai à missa porque a visita chegou? Que amor é esse? A visita atrapalhou. Como? Então ele não é a pérola preciosa para você? Ele não é o verdadeiro tesouro? Você trocou pelo futebol, trocou pela corrida, trocou por qualquer outra coisa, pelo churrasco. Isto é assim que busca o reino de Deus? Não é. Se Ele é a prioridade na minha vida, o reino, eu deixo tudo por causa dEle. Eu vendo tudo para adquirir a renúncia, a urgência e a alegria de estar com o meu Senhor. Amar a Deus acima de tudo, meus irmãos. Como o padre diz, mais do que a minha própria vida. Ele é o bem maior. Por isso eu amo. Como o padre diz, mais do que teu filho, mais do que tua esposa, mais do que sua mãe, tem que amar a Deus. Mais do que os parentes que vêm na sua casa te visitar, ou mesmo você quando vai viajar. Onde você for viajar, lá tem uma igreja. E no dia do Senhor, nos dias de guarda, que é o 3º mandamento, eu vou encontrar com o meu amado. E também quem ama e que busca o reino, jamais, que é o 2º mandamento, coloca o seu nome em vão. Ficar contando piadas, colocando o nome de Deus, da igreja, dos santos, fazendo chacotas, assistindo filmes ou ouvindo músicas que não condiz com a realidade, e muitas delas que são pejorativos com relação ao reino de Deus. Como se Ele é a prioridade na minha vida? Ficar jurando em falso, ou melhor dizendo, cristão não tem que fazer juramento. Se você é uma pessoa idônea, não precisa fazer juramento, não precisa ficar fazendo promessa. Eu juro em nome de Deus. O que é isto? Usando o nome de Deus em vão, para qualquer coisa. Como que o reino pode ser prioridade se eu uso o nome dele como se fosse uma coisa qualquer? O nome de Deus é sagrado. E o outro mandamento, guardar
os domingos e dias festivos, os dias santos, que o padre também já mencionou. Pelo menos esses eu tenho que guardar. Lógico, o bom cristão, aquele que abraçou o reino, ele vem na missa todos os dias, ele quer encontrar com o seu Senhor todos os dias, todo momento, porque todo dia ele é o único na minha vida, não existe um segundo dia na minha vida. Esse dia que nós estamos vivendo hoje nunca mais irá existir na nossa vida. O dia 26 de julho de 2020 nunca mais vai existir. Pode existir o dia 26 de julho de 2021, mas este nunca mais. Então, por isso, a minha prioridade, a tua prioridade, a nossa prioridade é o reino de Deus. Agora, meus queridos irmãos, você pode fazer algumas perguntas que talvez te incomoda. Se o reino de Deus é tão precioso, por que muitas pessoas não escolhem? Porque existem pessoas que praticam o mal junto com as que praticam o bem. Será o que, no final, o destino dessas pessoas? Todos terão o mesmo destino? Jesus nos responde. Hoje mesmo Ele nos respondeu, comparando o reino de Deus a uma rede de arrastão lançada no mar e que apanha todo tipo de peixe. A rede, a igreja, tem todo tipo de peixes nessa rede. Tem piranha, tem tubarão, e assim tantos outros tipos de peixe tem nesta rede que é a igreja, porque nós somos pecadores. Só que, meus queridos irmãos, Jesus, Ele vem nos mostrar que o reino não é algo fechado, onde só a gente escolhida faz parte, mas é uma realidade onde o bem e o mal caminham juntos, e todos são chamados a participar desta rede, que é a igreja. Mas mais uma vez o Evangelho nos convida a enxergar que Deus não tem pressa nenhuma em condenar e destruir, mas dá tempo suficiente para que o homem e a mulher possam amadurecer as suas opções e fazer as escolhas certas. Vejam só como Deus é paciente. Ele acolhe a todos, os bons e os maus. Todos terão a oportunidade de se converterem. Todos têm a oportunidade de mudança de vida. Agora, só no final haverá o julgamento, em que os justos brilharão como o sol e os demais serão lançados na fornalha ardente. Então, para você ver a importância das nossas decisões. Como jovem e rei Salomão, peçamos a Deus sabedoria para sabermos escolher sempre o verdadeiro tesouro e entusiasmo para permanecermos sempre no seu reino, com a prática do amor, da justiça e da paz. Meus amados irmãos e irmãs, investir no reino de Deus é amar, servir e perdoar. Do contrário, nos espera o reino das trevas. Em Jesus, tudo se renova e toma novo sentido. Somente em Jesus. Por isso que essa rede, que é essa beleza da tua igreja, a partir do momento que você passa a integrar a família de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo se renova, tudo se transforma, tudo toma um novo sentido, porque em Jesus nós
somos restaurados e revigorados. Professamos a nossa fé.